pessoal, tudo bem? Vamos mais uma live. Gente, agora oficialmente vamos estar aí com o Babalorixá Elson Júnior de Oxum, mais carinhosamente como o Babalorixá Batatinha. O meu filho Guilherme. Oi, Babá Motumbá, tudo bem com o senhor? Olá, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho? Tudo bem. E o senhor conseguiu descansar? Que eu vi sua live de manhã, o senhor estava com uma cara bem cansada. Eu acho que era uma mistura de tudo, né? Era cansaço, Sim, era né? você ir se despedir de um amigo é difícil, né? Eu queria que o senhor se apresentasse primeiro, como eu estou em Curitiba, então tem bastante gente de Curitiba que entra na nossa live. Então, que o senhor Ah, se que legal. apresentasse primeiro para o pessoal. Bem, eu me chamo Elson Júnior. Quando eu adentrei para a religião, a minha finada mãe era do Oxum, que tem barracão na mesma rua de Pai Celso, só que há muito mais tempo, né? Minha mãe, dia 3 agora, iria fazer 50 anos de iniciada se estivesse conosco ainda. Mas ela está, né? Mas é, eu tenho 23 anos de iniciado, sou sacerdote desde 2007. Minha casa de candomblé fica localizada em Sepitiba, ali no Coqueiral, Axé o Minibu, Ilê Axé Yamil Minibu. É, eu sou casado, tenho 2 filhos carnais, e muitos outros filhos espirituais que para mim são não tem diferença, né? Meus filhos são tudo na minha vida. Sou formado em administração, saí no 6º período da psicologia porque eu disse que eu não ia ficar maluco, respeitando todos os psicólogos, mas fiz administração também de recursos humanos, fiz 2 pós-graduação. Mas chegou uma hora que Oxum me chamou para exercer o sacerdócio e eu já não estava conseguindo mais associar o sacerdócio, cliente, filho de santo, trabalho, família, filhos. Então eu tive que optar e por isso acreditei em Ami Oxum, graças ao Lodumare, e hoje eu estou aqui, hoje, graças a Deus, com a minha educação, minha simplicidade, eu consigo adentrar junto com os meus abás, como seu pai mesmo, que é uma pessoa, que é um senhor que eu tenho grande carinho e respeito, que me socorre quando eu preciso sempre, né? Porque sempre que eu ligo para ele, pai, isso assim, 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 ele sempre me socorre. E é isso, quero tomar aqui a bênção também a você, a meu pai Celso, a todos, aos meus filhos de santo que estão entrando, a todos que estão aqui entrando também. Muito boa noite. Queria agradecer o seu tempinho, sei que o seu dia foi corrido. Queria agradecer, é um prazer ter o senhor. Queria aproveitar e pedir o pessoal que está assistindo aí. Tem um canal lá no YouTube, gente, Roda de Conversa de Axé. Tem muita explicação legal. Hoje a gente soltou um vídeo com com a Sobá e Omar cantando. Então ele fez esse vídeo carinhosamente. Então vão lá, deixem seu like, se inscrevam no canal Roda de Conversa de Axé. Babá, mas vamos para o nosso assunto. É, Vamos. Vamos falar de beijo hoje. Era uma coisa que eu queria muito, antes de orientar, estava até explicando para o pessoal, por causa da data 12 de outubro, 27 de setembro. Então, falar de beijo. Queria lhe perguntar para o senhor, quem é o orixá beijo para o senhor? Bom, Ibeje para mim, em primeiro momento, ele representa toda a nossa ancestralidade, né? Ibeje nasce no Odu Ejioko, que a gente fala, né? E é um Odu de dualidade, é um Odu que fala do masculino, do feminino, fala muito da ancestralidade, fala muito da alegria, do nosso equilíbrio, da nossa felicidade, de buscar sempre estarmos em harmonia com a gente mesmo, para que a gente possa estar em harmonia com a vida, com as pessoas. Então, Ibeje, para mim, ele é a alegria, ele é o equilíbrio.
você tendo tudo isso, você consegue fazer com que você tenha equilíbrio financeiro, você tenha, sabe, equilíbrio no seu trabalho, na sua vida amorosa. Então, o IBEJ, para mim, ele é a ancestralidade representada pelo masculino e feminino, né? Dizem muito que aquele comprimento que todos os orixás nos dão, que eles abraçam do lado direito e do lado esquerdo, isso vem de IBEJ também, isso vem do Odu e Jokô, que cada lado representa a sua ancestralidade. Então, o orixá, ele quando nos abraça do lado direito, do lado esquerdo, ele está cumprimentando, na verdade, toda a nossa ancestralidade, a feminina quanto masculina. Então, isso é muito interessante. Quando a gente começa a estudar, né, muito das coisas, a gente vai buscando as respostas e é muito interessante quando nós conseguimos ter a resposta. Como eu digo sempre, Pai Celso diz sempre isso também, todos nós, Pai Paulo do Ogum, que é uma pessoa que eu amo também, admiro, Pai Nil, tantas outras coisas, Pai Celinho e tantas outras que é difícil falar aqui, que também falam sempre isso, né? Que a gente tem sempre que acreditar e tudo tem uma resposta. No Candomblé nada fica sem respostas, né? E somos eternos estudantes, né, pai? Eu acho que isso é uma coisa da gente sempre deixar claro, né? Somos eternos estudantes. O pessoal que está em casa aí, que se quiser perguntar, estamos aqui para sugar esse homem hoje. Então, assim, IBEJ nós temos que todos nós deveríamos cultuar IBEJ, né? Na verdade, na nossa casa de Candomblé, IBEJ faz parte da nossa iniciação. Pelo menos no meu axé, ele está presente num quarto sagrado onde que nós recolhemos nossos filhos, justamente por causa desse equilíbrio, dessa alegria, né? Por cuidar dos neófilos, cuidar de crianças, cuidar de jovens. Muitos orixás são chamados em África de orixás IBEJI, porque também cuidam de jovens, né? É um orixá jovem. Então, assim, é muito importante IBEJI dentro da nossa cultura, né? Dentro do nosso candomblé. Tá, pai, já tem uma pergunta do Luciano ali em cima, do meu irmão, do Luciano lá de Recife, perguntando se inicia pessoas com esse orixá? Pois é. Dentro do meu axé, eu sou descendente do axé Oxumaré. Sou filho de mãe Ara do Oxum, do axé Belfor Roxo, que quem montou a nossa casa, quem fez tudo foi meu avô e finado Pai Paulo do Ogum, Pai Paulo do Oxóssi, Pai Paulo de Ançã, né? Pai Paulo da Pavuna, né? Que Deus o tem no Reino da Glória. E que somos bisnetos de Vodóia, que era do Axé Oxumaré, né? Que meu pai Celso sabe a história da minha mãe todinha, né? Então, assim, nós somos descendentes. No nosso axé, pode-se iniciar IBEJI, sim. Nós iniciamos IBEJI, sim. Mas IBEJI é um orixá como o Exu, que nós temos essa questão também, é um orixá muito complexo, né? É um orixá que nós temos um cuidado a mais para ser iniciado, né? Porque é um orixá que envolve toda a nossa ancestralidade, toda a nossa dualidade. É um orixá que, quando ele é muito bem cuidado, ele nos traz isso, mas quando ele não é, ele traz destruição, ele traz desarmonia, ele traz desordem. Então ele tem que ser sempre cuidado. Cuidar de IBEJI tem que cuidar de Oxum, tem que cuidar de Ançã, tem que cuidar de Xangô. IBEJI é filho de Xangô, se acredita, né? IBEJI seja filho de Xangô com o Yansan. Então, a maioria das casas do Candomblé, os assentamentos de IBEJI ficam reservados dentro desses quartos, né, de Xangô e Yansan. Mas IBEJI também tem essa questão de Oxum, porque Oxum cuidou muito de IBEJI. Uns dizem que minha mãe Yansan cuida das crianças de IBEJI, mas que tem algumas deformações, problemas de memória, problemas
psicológicos, né, desequilíbrios, e seja lá o que for, e minha mãe Oxum cuida daqueles que são perfeitos e essas coisas todas. Então, assim, Oxum tem um envolvimento muito grande dentro do culto de Ibeje, como Inhaçã e Xangô, né? Como Logum Edé também, né? Por causa dessa dualidade dele, não de ser homem e mulher, não por isso, porque a gente sabe hoje que Logum Edé não é nada desse negócio, né? Mas, e Ebeorum também, que na verdade, Ebeorum não tem, Ibeje tem uma ligação com Ebeorum, mas não são cultos diferentes. Ebeorum é um orixá, Ibeje é outro, mas pela questão de Abiku, de ter essa ligação com Abiku também, aí acaba os cultos sendo atrelados um pouquinho um com o outro, né? A gente teve essa pergunta ali, não sei se o senhor chegou a ler, Não li não. Qual a relação de Ibeje e Beorum? E se fazem parte do mesmo culto? Não. Ebeorum, ele é a sociedade do céu. Todos nós, quando antes de virmos para o Orum, para o Aie, nós fazemos um pacto com uma família do céu. Ebeorum representa esse pacto, né? Ebeorum é destinado em 7 famílias, né? A família das águas, a família da bananeira, a família do Uritá, a família do céu, a família do Aie, e tem todas as outras coisas que Ebeorum é uma coisa muito Ebeorum é muito amplo, né, para essa questão. Ebeorum cuida desse equilíbrio do ser humano, da vida. Ibeje cuida dessa questão da ancestralidade, da questão da dualidade, também da questão do equilíbrio, mas não fazem, um não está dentro do culto do outro, mas é necessário se cuidar de Ibeje, se cuidar de Ebeorum, como o Egungun também. Ibeje tem muita ligação com Egungun, por causa da ancestralidade. Então, assim, tem a ligação com Abiku, né? Porque se acredita que Ibeje veio para, quando tem gêmeos, é porque veio para resgatar certas situações. Então, tem a ver com Abiku. Tantas outras coisas, né, que se pode associar. São cultos que se completam, mas não são o mesmo. Mas todos nós deveríamos cuidar de Ibeje e de Aku. Principalmente as pessoas de Oxum e de Yansan devem muito cuidar de Ibeje, ter louvações a Ibeje, porque faz parte representa a nossa ancestralidade, né? Então temos que ter esse culto. Mas ele não está dentro de Ebeorum. Ele é uma coisa, Ebeorum é outra, mas que os dois juntos causam... É como se você juntasse o suco com o açúcar. É muito mais gostoso, né? Então é mais ou menos isso aí. Eu acho que deu para o Chico dar uma entendida. O Léo está perguntando, Pai Batatinha, meu amigo, como você vê as questões de outras religiões migrando os doces dados pelas nossas? Veja bem, isso tem a ver com Ibeje. Na verdade, essa ligação... aí é que eu vou... isso aí entra também Beorum. Um exemplo. Cosme e Damião tem muito a ver com Ibeje, que é dia 27 de setembro. Sim. Né? No dia 12 de outubro, tem mais a ver com Ebeorum, né? Mas, por que tem a ver com Ibeje no dia 27 de setembro? A nossa querida e amada, que faz saudades até hoje, Mãe Regina de Oxóssi, ela fazia aniversário dia 27 de setembro, e toda vez que eu podia ir lá, que ela fazia uma festa, que comemorava junto com Ibeje, e também junto com Ebeorum, porque a gente agrada Ibeje, tem que agradar Ebeorum. O porquê que a gente dá doce para Ibeje, da fruta? Porque o doce, ele dentro da gente desperta energias boas, desperta prazer, desperta coisas boas. Então, assim, você geralmente faz oferenda de doces e frutas para Ebeorum, que você até gosta. Eu até aconselho isso,
as pessoas, quando forem oferecer doces, frutas para Ibeja ou para Ebeorum, se ofereça aquelas frutas que você também mais gosta. Ofereça as outras, mas a fruta que mais gosta. Ibeja come tudo, até comida. Né? Tem o famoso caruru, que se faz as comidas de todos os orixás, com quiabo, com xinxim, que é a comida que é a galinha que vem da matança, né? E aí a gente faz todo aquele procedimento, se dá de comer a Inhansã, se dá de comer a Oxum, desce Xangô para se fazer roda um amalá, se não tiver um amalá na festa de Ibeja, é problema. Se não tiver todos esses cultos com Egum, cuidar de Ebé, tudo desarmonia. Então os doces migraram para essa questão de Ibeja, porque os doces nos transmitem a alegria, a união, a paz. Quem não passa na sala com um pratinho de doce e todo mundo olha e quer um pedacinho, né? Então Ibeja representa isso, a união, representa a harmonia. Então aquilo que o outro come também. Então, o que um come, o outro come. Então, assim, então você acaba alimentando a parte ancestral do outro e a sua também. Então, aquilo fica feliz. E os doces é uma forma de se transmitir a alegria pelo colorido, porque Ibeja gosta de alegria, gosta de colorido. Então, isso é uma forma de você agradar Ibeja. E por isso essa questão do doce. O pessoal também estava perguntando. Né? No meu entendimento, respeito todos os outros, mas isso é o meu, né? O pessoal estava perguntando as comidas que se oferecem a Ibeja. Então, é o caruru, tem mais algum que o senhor possa... Ibeja come até padê. Ibeja come de Exu a Oxalá. Então, todas as comidas dos orixás, todas, sem exceção, elas são colocadas para Ibeja. Mas, para Ibeja específico, é o caruru, que é a base do caruru, que é o quiabo, né, com a castanha ou com o amendoim, cada um faz de uma forma, que ali se coloca, e ali se coloca um xinxim da matança, e que se oferece a Ibeja, né? Essa comida é uma das principais. Mas Ibeja é um orixá que come tudo, come moim-moim, come ecó, come, sabe, ecó doce, mas só que a gente tenta colocar mais coisas doces no pé dele, mais coisas suaves. Babá, temos várias perguntas, Babá. Meu Deus do céu, meu Deus. Vamos lá. Pai, a pergunta da Letícia. Ibeja tem relação com Muso? Musso faz parte do culto de Ebeorum. Musso é como se fosse o chefe da família de Ebeorum, né? O Musso tem como mãe a Lodê, que pode ser representada aí como Oxum, e como a Diaguna, que é com Oxalá. Então, e a Lodê e a Diaguna são pais e mães de Ebeorum, né? Então, assim, e o Musso, ele é como se fosse assim, eu sou o dono da empresa e tenho um presidente. Musso é o presidente da empresa. Então, Musso, tanto que a gente fala a forma que a gente se comunica com o Ebé, Ebel Mojuba, Ebel Akika, Musso, que a gente chama aquele que administra tudo aquilo. Então, Musso, ele faz parte do culto de Ebeorum, né? Não tem nada a ver com o Ibeja. Pai, a pergunta do Marcelo. Todas as pessoas precisam assentar Ibeja? Não. É importante isso. Até uma boa pergunta essa do Marcelo. O que acontece? A maioria, quem tem que cultuar principalmente Ibeja, tem que ter uma obrigatoriedade, entre aspas, são pessoas que são Ibejas. São pessoas que são gênios. Essas têm que cultuar Ibeja. Porque o Orixá Ibeja cuida dessas pessoas, né? Desse Ibeja. E a mãe que gerou os Ibejas também tem que cultuar Ibeja. Então,
todas as pessoas que são Ibeje, que são gêmeos, têm que cultuá-los, sim, para poder trazer essa harmonia, para poder não roubar a sorte do outro, né? Então isso é muito importante. Um exemplo, quando um morre, é feito um procedimento na qual oferendas e seja isso, que ele recebe um bonequinho de madeira, né? Que nós nos chamamos de core. Todas as pessoas que têm caminho de Abicu, todas as pessoas que foram Ibejes, ou aquelas velhas histórias que a gente escuta. Por isso que é importante, Ibeje tem a ver com Abicu? Tem, mas não é um Abicu. Um exemplo. As pessoas que são geradas, que são de Ibeje, e aí um morre, o outro sobrevive, dentro da barriga mesmo. Ocorre muito isso, às vezes, de ter um aborto e o outro permanecer, que são os que a gente fala que é a gestação biviterinas, né? Que cada um tem o seu, tudo separado, né? Foram duas concepções diferentes, não é no mesmo óvulo. 2 óvulos diferentes. Um pode ficar e o outro não. Essa pessoa tem que se cuidar de Ibeje imediatamente. Nasceu, cuida de Ibeje. E aí ela vai receber um bonequinho, um boneco de madeira, que se chama core, que é representante daquela pessoa que morreu. Então, tudo que você oferece para você, seu aniversário, tem que ter sempre 2 bolos. E você vai pegar aquele bonequinho e vai botar ali do lado do bolo, representando aquela sua outra parte que se foi. Todas as pessoas que têm essa situação precisam. Até aqueles os Ibejes que morrem depois. Mesmo depois de velho, morrem, tem que ter essa situação. E eles andam com aquilo para tudo que é lado, porque é a metade dele. Se eles não fizerem isso, o outro que se foi vai roubar a sorte dele, sabe? Porque ele está vivendo e o outro está em outro plano. Mas ele não consegue voltar, né? Reencarnar, enquanto aquele estiver ali ainda. Né? Porque eles têm a ligação. Então você precisa dar vida àquele espírito daquela pessoa. Então, é ali que você cultua essas situações. Então, essas pessoas precisam ter cultos a Ibeje. Assentar Ibeje, isso tem que ser visto num jogo, na necessidade de se ter um assentamento de Ibeje para isso. Mas, pela tradição do Candomblé, todos aqueles que nascem Ibeje, primeiro orixá que se arruma é Ibeje. Não tem outro. Porque para poder ter o culto e ter essa harmonia. Tá. Eu acho que eu perdi algumas perguntas, então se eu pulei a pergunta de alguém, pessoal, pode reescrever que eu faço, que deu um pico de luz e acabou caindo as perguntas aqui. Babá, vamos lá. O Ricardo, meu irmão, lá de São Paulo, está perguntando: Ibeje se inicia em homem ou mulher ou nos dois? Tanto faz. Ibeje é a parte masculina e a base feminina. Então pode se iniciar em 2. Geralmente nós temos aí pelas histórias, acho que só 2 ou 3 pessoas que são iniciadas, que foram iniciadas. Uma foi por Babá Salacó, que foi o primeiro Ibeje do Brasil, e outra agora que foi iniciado na casa do meu querido amigo e irmão, como é que é o nome dele? Anderson de Baru, que é do Axé Bomboxê, que inclusive teve a receita de finada Mãe Beata, que foi lá ajudar ele a fazer Ibeje, né? Então existe um Ibeje ainda aqui no Rio de Janeiro, na casa de Anderson de Baru. E geralmente Ibeje é cultuado na festa onde se tem Yansan, se tem Oxum, Ibeje é cultuado, porque são os orixás que conseguem dominar a força, né, e apaziguar Ibeje. Então, existe essa situação, sim, né, mas isso tem que ser vista com
com muito cuidado. Pai, o pessoal está perguntando, acho que eu perdi lá quem foi o dono da pergunta, mas se beijo, vunge, pode ser juntó. Olha, essas questões de juntó são tão complicadas, sabe? Porque aqui no Brasil tem essa questão. É porque eu não gosto muito de falar dessa questão, é porque em África, porque eu não sei o quê. Mas nós temos que ser realistas hoje. Hoje nós temos um portal que antes não era aberto. Hoje nós temos acesso a onde tudo se originou, a terra natal dos nossos orixás, né? Orixá é brasileiro? Não. Orixá é africano. Mas ele se adaptou no Brasil. Então, assim, até mesmo porque é para a sobrevivência do culto, né? Então, assim, falar dessa questão é, é muito complexo, porque hoje a gente abriu-se o portal e nós temos várias informações e conhecimentos de que muitas coisas que nós fazíamos aqui e não sabíamos o que era. Não tínhamos a nomenclatura do que era. Nós fazíamos por osmose. Ah, faz porque fulano fazia, minha mãe fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia, nós vamos continuar fazendo. Hoje não. Hoje a gente tem essa busca, a gente tem o porquê, a gente sabe o porquê, porque abriu-se esse portal. Nós temos uma visão mais aberta, diferenciada, porque hoje nós falamos sobre Yami a toda hora, a qualquer momento. Nós hoje não temos tanto medo, temos respeito, porque descobrimos. Hoje falamos em Baba Egum porque descobrimos, temos, né, o conhecimento. Bem, vamos continuar fazendo do jeito que sempre fizemos, né? Cultuando o nosso candomblé e fazendo da forma que sempre deu certo até hoje. Eu acho que é isso. Tudo veio para somar, né? Eu acho que tudo tem que somar. Na medida do equilíbrio, a gente sempre está aí tem que pegar as coisas, parte boa e ir somando. Babá, vamos falar um pouquinho do sincretismo de Ibeje? Certo. Vamos. Bem, o sincretismo de Ibeje se dá justamente pela essa questão de São Cosme e Damião. Porque Ibeje, ele cuida de todas as crianças. Não só dos gêmeos, mas das crianças. Porque a criança, quando ela é pequena, ela é a própria ancestralidade nossa. Aquele espírito dela ainda está ali se descobrindo e conseguindo entender esse mundo novo que ela chegou ali. O espírito chegou até ali. Então, eu acho muito bacana isso. Então, assim, como fala do sincretismo, o que ficou para a gente de Ibeje foi os hereis, na verdade. Né? Por quê? Porque o herê representa a alegria, a harmonia. Quem não vai numa festa de herê hoje em dia? Triste e sai feliz. Então, o sincretismo, ele veio para somar e dar continuidade, porque senão íamos morrer. Hoje eu não poderia ser um branco cultuando orixá, embora a minha família paterna é negra, eu sou descendente de negro, mas a religião, ela é negra, ela é africana, né? Nós é que pegamos emprestado aí deles. E graças a Deus estamos aí muito bem, e alguns se entendem, outros não, porque existe essa questão, mas são deles. Então o sincretismo, ele vem para poder somar e agregar toda essa situação. Então cultuamos o dia de se fazer o culto a Ibeje, é o dia de São Cosme e de São Damião, até mesmo porque pela história de São Cosme e Damião, que eram médicos que zelavam pelas crianças e que faziam por todas elas. Tudo tem. Eu vou citar uma coisinha aqui que vocês... eu fui fazer um curso com o Babá Afício. Babalaô Afício foi quem trouxe o culto de Ebé-Orum para o Brasil, né? Então, ele me pergunta, eu fui fazer esse curso do lado de Mãe Regina do Oxóssi, finada Mãe Regina. Nós fomos lá fazer esse curso, que foi 2 finais de semana, lá em Santa Cruz da Serra.
E aí ele falou assim, você, que é Babalorixá, você cultua Ebé-Orum? Eu falei, não, senhor. Ele falou, então eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem Exu Mirim na sua casa? Eu falei, sim, adorei o gatinho. Eu falei, sim. Eu falei, sim, tenho. Ebé-Orum. Você algum dia colocou em cima do seu portão um pote com 2 ecós, um pouquinho de mel, um pouquinho de gin e pediu para que a sua casa tenha harmonia, paz, prosperidade, para que a sua casa não tenha briga, que todos possam estar harmoniosamente, e colocou em cima do seu portão? Eu falei, sim, é Beorum. Você não coloca, às vezes, aquela garrafa com ecó, a garrafa com oage misturada com a água de canjica? Você não coloca? Coloco. É Beorum. Vocês sempre cultuaram Ebé-Orum. Sempre. Só que não tinham a nomenclatura. Então, o que ficou dentro da Umbanda de Ebé-Orum? Exu Mirim. O que ficou para o candomblé de Ebé-Orum? Os ebós que nós fazemos com balas, com doces, com isso, que pegamos doces, os banhos de fruta, Ebé-Orum e bije. Por quê? Porque traz coisas boas, nos traz equilíbrio. Então, nós sempre cultuamos Ebé-Orum e bije, sempre. Só que nós não tínhamos a nomenclatura do que era aquilo. Fazíamos por osmose. Vamos fazer uma live de Ebé-Orum, já está pré-combinado. Olha lá, ó. Vamos sim, né, pessoal? Acho que um monte de gente vai botar sim, 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 sim. Ó, Pai Márcio fez uma live falando sobre Ebé-Orum. Pai Márcio de Jagum, que também é uma pessoa muito respeitada, meu tio. Eu tenho um grande carinho também, me socorre muito. Ele fez uma live muito bacana falando sobre Ebé-Orum. Muito legal. O pessoal já está votando sim. Ó lá, todo mundo sim, sim, sim. Mas vamos lá, pai. Pai, a gente assim, Ibeje, Queto, né? E as outras nações? O senhor sabe nos contar um pouquinho? Como Olha, eu vou ser muito franco. Eu costumo ser muito direto. Eu sei que existe essa questão dentro da nação Angola, que é a questão de Vunge, que é parecida com o Ibeje, mas dentro de Jeje, dentro de outras nações, eu confesso a você que eu não sei. Então, assim, eu nunca procurei me inteirar disso, porque é claro que a gente tem que saber do que acontece no culto de outras nações. É importante para ampliar a nossa cultura e nosso conhecimento. Mas quando a gente não acaba praticando aquilo, a gente acaba deixando de se aprofundar. Dentro de Angola, tem o culto de Vunge, que é parecido com o culto de Beije. As suas características de culto são muito parecidas, né? Mas existe já a diferença, porque dentro do cultura Quetu, os nossos orixás tiveram vida, foram em Umolé, tiveram vida e se tornaram deuses, né? Dentro do Angola não, dentro do Angola os deuses, eles já nasceram deuses, eles não tiveram vida, né? Segundo até o próprio Tate Fami, que é uma grande pessoa maravilhosa também, ele explica muito bem sobre isso. Então, assim, infelizmente, eu não tenho como dizer o culto de Ibeje e qual o Vodun seria dentro do culto de Jeje. Não saberia dizer. Ótimo, pai. Eu também não entendo muita coisa sobre esse assunto. Já tinha avisado, pessoal. Pessoal, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos perguntar aí. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre beijo, pai, que eu não tenho perguntado? Eu posso falar algumas coisas, assim, que eu até fiz umas anotações que eu acho importante as pessoas saberem para desmistificar certas coisas. Olha, sabem aquelas pessoas que têm déficit
de como é que eu vou dizer, déficit de aprendizado, pessoas hiperativas, todas essas pessoas têm a ver com o IB, tem TDAH. a, isso, tem a ver com o EBEL-ARUM, tem a ver com o IBEJE, Os todas essas autistas pessoas também, pai. também têm a ver com o EBEL-ARUM, sabe? Então, tudo isso tem a ver. Tudo isso tem a ver com o EBEL-ARUM. Então, assim, então essas pessoas têm que cuidar de IBEJE, têm que cuidar de EBEL-ARUM. Ter culto, não precisa se ter o assentamento em si. Ter o culto a EBE, culto a IBEJE. É importante, porque hoje em dia tudo, infelizmente, a nossa religião hoje virou por alguns comércios. Então, se você, as pessoas hoje, elas não falam em cultuar, elas só falam em ter. Ah, não, você tem que assentar e beijo, porque aí a pessoa vai te cobrar R$ 2.000 e vai te dar um assentamento de beijo. Mas às vezes não é necessário. Basta apenas ter o culto. Vai na casa de candomblé, leva suas frutas, leva seus doces, passa no seu corpo, sabe? Faça o seu ebó, deposite na... Você está cultuando e beijo. Não necessariamente isso. Outra coisa que é muito importante falar, que, como eu já falei, Ibeji tem ligação com Ogum Edé, com Oxoguian, com Oyá, com Xangô, com Oxum, né? E uma coisa que eu até esqueci de anotar aqui, Ibeji e Ebeorum têm ciúme um do outro. Então, se você não cuidar de Ibeji, se você cuidar de Ibeji e você não cuidar de Ebeorum, você está afrontando. Não pode. Porque os dois, embora o culto seja diferenciado, mas se assemelham, mas se unem e caminham juntos. Né? Porque Ebeorum é uma ancestralidade nossa, que faz parte do nosso casamento do Orum. E Ibeje também faz essa parte. Então a gente tem que cultuar os dois juntos. Não pode cultuar um e não cultuar o outro. Então, assim, porque senão um fica aborrecido e aí traz esses aborrecimentos para sua vida, desequilíbrios financeiros. Às vezes, com um caruru que você bota no pé de beijo, você tem toda uma harmonia dentro da sua casa de financeira, principalmente. E até de harmonia em si, né? Então, é muito importante a gente ter essa questão de que a gente precisa se harmonizar, precisa ter isso. Porque eles são os orixás. Ibeje é Taió, Caindê. Até dentro dele, é igual Xangô. Xangô nós temos o Oxê, que representa cada lado. Um julga e o outro condena. Dentro de Ibeje é a mesma coisa. Taió, ele é o que organiza. E Caindê é aquele que administra. Então, eles têm que estar sempre ali. Outra curiosidade que é muito importante, que eu vi esses dias num curso de EBE que eu fiz com o Dr. Alexander, ele falando sobre isso, e tem toda a lógica. Ele falando que dentro da cultura iorubá, o Ibeje, quando as pessoas são gêmeas, o mais velho não é o que nasce primeiro, é o que nasce por último. Porque, veja bem, aí ele dando... Não ele, mas pelo que eu entendi, é como um exemplo. Você está numa guerra, quem vai primeiro? É o rei? Não, né? Então, assim, ele sempre fica reservado. E, geralmente, aquele que nasce depois é o que é mais gordinho, é o que é mais forte, é o que é mais robusto, robustinho. Então, assim, e aquele que nasce primeiro é o menorzinho, sabe? É aquele que fica ali. Porque você pode reparar que dentro de gêmeos tem essa questão, né? Você pode parar, eu já vi gêmeos gordinho e magrinho, achei até graça. Mas isso tem explicação dentro desse culto. Então, eu acho isso muito importante.
Quando as pessoas fazem isso, quando as pessoas têm esse culto de gêmeos e um morre, se precisa se fazer tantos procedimentos de ebós, de oferendas, disso, daquilo. Outro dia me perguntaram se quando nascem e beijam, todos dois precisam se iniciar juntos? Não necessariamente, mas precisam estar ali, um com o outro. Porque nem sempre, porque a espiritualidade deles são individuais. Sim. O DNA espiritual deles é diferente. Eles foram gerados ali naquele mesmo momento, mas o DNA é diferente. Então, assim, o DNA espiritual que eu digo, né? Às vezes tem gêmeos que não se dão um com o outro. E isso tem a ver com Ebeorum. Por isso que o culto, eles são atrelados um ao outro, sabe? Porque Ebeorum, um exemplo. Vou dar um exemplo muito rápido. Você faz um pacto com uma família lá do céu e você vem para o Orum. Muitas das vezes nós vemos filhos que não se dão com pai e mãe, não se dão com irmãos, não se dão com filhos, não se dão com isso. E isso se dá por quê? Porque eles não vieram na mesma família que eles fizeram o pacto lá no Orum. Então, Ebeorum faz esse descasamento e harmoniza com o que eles estão vivendo aqui. Então, isso é muito importante a gente saber sobre essa questão, né? Então, assim, não tem coisa. Um exemplo, lá na África, eles usam para montar ibeje um macaquinho, que, se eu não me engano, acho que o nome do macaquinho é colobó, colodó. É um negócio assim, que são macaquinhos que têm uma cara diferente e que eles, assim, eles de noite eles ficam separados, mas de dia eles vivem juntos, são casais. Então, em África, eles usam muito esses animais porque eles buscam a essência daquele animal, né? Então, por eles estarem sempre juntos, o masculino e o feminino, tem essa ligação com o ibeje. E aí eles usam os pós desses crânios, desses macacos, porque o crânio é responsável. O africano ele usa muito crânio, né, de bichos, disso, daquilo, porque o cérebro é o que comanda todo o resto, inclusive o coração. Então, assim, eles têm todo um procedimento que eles usam. No assentamento de beijo tem esse pozinho que nós aqui no Brasil usamos também, mas de outra forma. A gente idealmente usa com outros animais, mas fazendo uma associação a essa questão, porque veio de lá. Infelizmente aqui não temos a mesma cultura da África, ou felizmente, também não sei isso. Hoje a gente já tem acesso a esse pozinho, porque basta apenas a gente pedir para os africanozinhos, eles mandam um pouco carinho, bem carinho, mas a gente consegue para poder complementar toda essa questão. Eu vi Pai Celso perguntando aí uma coisa, perguntou aí se toda casa de candomblé, se eu não me engano, tem que ter ibeje. Sim, na minha opinião, toda casa de candomblé tem que ter ibeje, porque ibeje faz parte de tudo. Ibeje faz parte da cultura, faz parte do culto da nossa ancestralidade. Você tem Egungun, você tem Iami, você tem Oxum, Xangô, Oiá, você tem Logum Edé, e aí você não tem ibeje. O culto não está completo. Então, toda casa de candomblé tem que ter ibeje. E como eu disse, na nossa nação, no meu axé, nós temos ibeje, e esse ibeje fica dentro do quarto do recolhimento, porque justamente para que ibeje cuide, tem a função também de cuidar, de harmonizar todo aquele ambiente para que aquele neófilo tem aquilo e tem a ver com a ancestralidade. Que o Babá Stark deu uma comentada ali, que na casa dele, né, um assentamento de ibeje, onde todos cultuam, né? Sim, quando o senhor deu uma comentada aí, só para exemplificar. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Isso. Tem casas que tem esse ibeje dentro desse quarto,
e tem casas que possuem esse outro Ibeje que fica. Esse outro, geralmente, a gente tenta associar ao culto de Oxum. Então, a gente leva para o quarto de Oxum, cultua dentro de Oxum, né? Essas partes todas. Aquele que faz... Mas também ele pode, deve também morar dentro do quarto de Xangô e Oiá, né? Junto com o seu pai e com a sua mãe. Está muito boa, Babá. Amanhã eu vou jogar ela lá no YouTube, tá? Se o senhor me permitir. Para que a gente Lógico, seu pai de santo manda na minha vida, você não tem noção. Eu amo seu pai de paixão. Seu pai é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande amor. Eu tenho muito agradecimento a ele por tudo. Porque nós que somos novos de santo, quando nós somos agraciados por os nossos abais, isso é muito feliz, igual hoje. Hoje eu estava lá, infelizmente, no enterro e de repente eu fui cumprimentar a Mãe Quita virou, que também é uma pessoa que eu admiro muito, uma senhora que eu admiro, falou assim, Batatinha, eu falei de você ontem. Aí eu falei, falou bem, né, mãe? Aí ela falou, lógico, de você eu só consigo falar bem. Então, assim, sabe, isso é gratificante pra gente, sabe? Então, eu me sinto muito feliz. Eu acho que se minha mãe estivesse viva, ela seria muito orgulhosa do Babalorixá e do sacerdote que eu me tomei. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Isso não me envaidece, né? Mas isso me faz com que eu tenha certeza de que é o caminho que eu tenho que seguir, né? Isso é muito importante. Com certeza, pai. Deixa eu pôr aqui. O pessoal tá todo mundo elogiando, mandando um monte de WhatsApp, sabe? Obrigado. Aham, pessoal aí, muito carinhoso. Vamos ver. Deixa eu puxar as perguntas. A Tati, ela é minha irmã de santo, filha do meu pai. Ela tem uma pergunta que é bem interessante. O senhor afirmou que devemos cultuar Ibeje junto com o Ibe-Orum. Mas e se nós estivermos em uma casa de candomblé que não cultua Ibe-Orum? Né? Como fazer? Será que a gente deve, ela põe embaixo, será que a gente deve procurar algum iniciado em Ibé para dar esse segmento? Qual é o conselho que o senhor nos dá? Não, não. Olha, na verdade, eu acredito que a casa de candomblé, seu pai também acredita nisso, a casa de candomblé ela vai se construindo com o tempo. Então, com o tempo, nós vamos, conforme a necessidade da casa, nós vamos implantando e consagrando determinadas energias dentro da nossa casa. Ninguém monta uma casa de candomblé com todas as energias já preparadas. Ninguém monta de Exu a Oxalá, ninguém monta todas as qualidades de Exu, ninguém monta todas as qualidades de Ogum. Eu mesmo iniciei a minha casa, eu não tinha Babá Essá lá em casa, eu fui ter agora, sabe? Então, assim, nem todas as casas... Manhana do Ogum, ela diz uma coisa, para que você vai... Por que você tem que montar uma divindade que se chama Alê se você não monta Onilé, ou se você não vai tocar um Olubagé, não vai ter culto a Alê, não vai ter culto àquilo. Então, acaba-se determinadas energias, você planta porque você quer ter, por vaidade, e aí depois aquelas energias ficam lá, jogadas, cheia de aranhas, cheia de mal cuidados, nem uma vela você joga, nem um dendê, um ungim. Então, assim, eu acho que quando você planta uma energia, você tem que cultuá-la para que aquela energia não se dissipe, não fuja, não saia dali. Os nossos ibás são representações daquela energia, mas o Oxum não fica dentro do meu ibá 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ela só se aproxima daquela energia a partir do momento que eu vou lá, abro o ibá, né? E invoco Yami Oxum. Aí ela se aproxima e chega. E aí ela recebe dentro daquele Baal Oxum o que ela precisa. Porque ali tem a concentração de toda a energia de Oxum. Ela recebeu aquilo, ela mete o pé. Ela vai ficar fazendo o que ali?
Então, assim, ela já recebeu, ela veio receber, foi igual você vai no banco, tu vai ficar morando no banco o tempo inteiro, ou tu vai receber dinheiro. Não, tu vai lá, recebe teu dinheiro, mete o pé e vai fazer o que tem que fazer. Então, eu entendo dessa forma. Então, quando você precisa se ter o EBE-ORUN em casa, se você tiver condições, sim, faça, porque EBE-ORUN você cuida a todos os momentos. Mas se você não tiver, você pode já ir naquele. Isso eu aprendi com Mãe Mara de Iemanjá. Por que eu montei essa na minha casa? Que Mãe Mara falou assim: meu filho, faça assim. Você já tem um quartinho pronto, tudo pronto? Né, Babá? Vamos deixar aqui registrado que essa mulher, Maravilhosa. tem lá no nosso Maravilhosa. canal do YouTube Ela é mãe pequena dos meus filhos. Ela é mãe pequena dos meus filhos. Que mulher, quem não conhece, entra lá no nosso canal, essa entrevista da Mãe Mara. Ela é uma pessoa incrível, eu sou apaixonada por essa senhora. Continua. Então, o que acontece? Mãe Mara de Iemanjá falou assim: Batatinha, você ainda não tem condições de montar babaiçá, porque infelizmente as pessoas cobram caro. O que você faz? Você pega, faz assim, dessa forma, coloque uma representação ali e use aquele espaço para aquele culto. Então, aquele espaço é destinado àquele culto, daquela entidade, daquela energia, daquele orixá. Quando você tiver condições, você planta, você faz o assentamento. Então, você pode cultuar EBE-ORUN? Pode. Você pega um alguidar, bota todas as frutas picadinhas, doces que você gosta. Você vai para um pé de uma bananeira, para um pé de uma árvore frutífera, para um matinho bonitinho. Por que nós fazemos oferendas a Herê no matinho? Por que nós fazemos oferenda a Herê em parques, em praças que tem aqueles brinquedos de criança? EBE-ORUN. Então, nós fazemos ali aquela oferenda, invocamos EBE-ORUN do jeito que você sabe, que seu coração determinar, porque o orixá principalmente é coração, porque quem é que dentro do candomblé fala um oriki? Não fala, é mentira. Nós não temos o costume de rezar oriki. Nós temos rezas e rezamos. Qual é a reza de Ibeja? Você sabe? Não. Nem eu. Então, assim, não foi passado. Eu já estou perguntando esse negócio, ó. Eu já estou perguntando esse negócio já há maior tempão. E eu não consigo achar uma reza de beijo, entendeu? Eu sei que tem, deve existir. Eu ainda não consegui. Então, assim, então você pode fazer isso, você pode colocar coisas coloridas, você pode colocar brinquedos, chita. Por que usamos chita? Chita tem representação com Babá e Gungun, tem representação com Ibeje, com EBE-ORUN, né? Todo orixá usa chita, porque todo orixá é um ancestral. Todo orixá é um ancestral. Então, assim, eles gostam de coisas coloridas. É um exemplo, fitas, brinquedos, bonecos. Ó, isso aqui eu ganhei do rei de Ebé. É uma conta de Ebé. Ó, tá vendo? É igual a nossa. Você vê, em África, é igual, tá vendo? Isso aqui é uma conta de EBE-ORUN. A nossa conta de beijo é essa aqui, que é igual. É muito parecido, igual, toda colorida. É igual. Então, assim, quando colocamos preto para nós, dentro da minha casa, colocamos preto, aí já é a conta de Exu, né? Quando não, é a conta de beijo. Então, assim, ele pode ser cultuado num espaçozinho dentro do seu barracão, pode se cultuar, sim. EBE-ORUN, Ibeje, pode se cultuar, basta apenas você separar um espaço, cerca aquele espaço, e ali você faz sempre um culto, mantém, você pode, uma dica, sabe o que vocês podem fazer? Bota uma talha, pode ser uma talha com alça, ou sem alça, uma panela, joga água e invoca
água é a vida. A água é a grande ligação da terra com a água não nasce no céu, nasce da terra, mas ela evapora e vai até o céu. Então, assim, então a água é um grande elemento de ligação do Orum com a E. Então, assim, então você pode ali, bote ali, invoque, chama do seu jeito, com o seu coração, bé, musso, bé, larabô. Aí você vai lá, coloca ali, mel, bé adora mel, bé adora amendoim, cana de açúcar, sabe? Aquela cana, você corta a cana, você bota nas oferendas, pirulitos, balas, tudo isso Bé gosta. Então você faz um alguidazinho, oferece, bafora sempre, fala assim, eu, fulano de tal, filho de fulano de tal, liga sempre a sua mãe, né? Então liga sempre a sua mãe, vem aqui oferecer Bé Orum para que me traga o equilíbrio, isso e aquilo. Agora, é importante dizer que também não é a qualquer momento, a toda hora, que a gente tem que ficar fazendo oferenda a Bé Orum. Só quando há necessidade. E só quem diz se há necessidade daquilo ou não é um pai de santo, é um sacerdote, é o búzio, é o obi, né? Ou um babalaô. Então, esses é que tem, que podem dizer se você deve ou não fazer aquele culto. Tem ebé que você pendura na árvore, com chita, Meu pai com escreveu. fitas penduradas. Oi? Meu pai escreveu de colocar nas árvores, nos pés de Ah, bananeira. escreveu? Escreveu. Seu pai é feiticeiro, é porque ele esconde o jogo. Olha lá, ó, pendurados na bananeira com fitas coloridas, presentes a muso. Isso aí, presente a musso. Então, assim, você pode fazer. Ele colocou assim, quando se coloca frutas nos pés de qualquer orixá, ali estamos também agradando a Ebé Orum, agradando a Ibeji. Isso é verdade, né? Porque a fruta representa a fartura e representa a alegria, o colorido. Então, é muito legal. Tá, Tati, Muito bem. conseguiu entender? Vamos lá, tem uma pergunta da Letícia que se quando vai recolher Ibeji, o tempo de iniciação é o mesmo? Sim, sim. O tempo de iniciação dentro do candomblé, o tempo de iniciação é o mesmo para todos. Assim o meu entendimento. Eu acho que o tempo de reclusão, vamos colocar assim, que pode se diferenciar ou não. Mas dentro da minha casa existe um tempo. Aquele tempo é para todos. Então, assim, então não existe uma diferença. Ah, porque você é IBEJ, em vez de você ficar 7 dias, você tem que ficar 14, porque é um para um e um para o outro. Não, IBEJ representa o masculino e feminino, mas é um só. Então, você recolheu aquele período, você está louvando IBEJ. Ponto. Não é dois. Né? Ah, as pessoas de Xangô têm que se recolher 12 dias. Não tenho esse entendimento. Hoje, desculpem quem tem, mas eu estou falando do meu. Não entendo. Ah, eu posso dar obrigação de 7 anos com 6 anos de santo? Na minha casa, não. Você tem que esperar ter os 7 anos e aí você toma a obrigação de 6 anos por ser de Xangô. Mas você já tem os 7 anos de iniciado, porque o candomblé tem tradição. E nós temos 7 anos como sendo uma tradição por causa do Odi, que tem ligação com o Queto, que tem ligação com o Oxóssi, e que é o rei da nossa nação porque está presente na nossa comieira. E era para todos, e era para... Ai, meu Deus, se eu posso falar, acho que eu posso. E é para Arô, que nós rodamos em volta dele. Arô representa o rei de Quetu, que somos descendentes dele. Então, nós rodamos ali em volta dele para que ele reconheça aquele Exu, aquele neófito, daquele sendo mais um filho de Alaquetu. Então, temos que ter todas essas observações aí. E não existem as necessidades, né, de pular etapas. Eu acho que as etapas têm que ser bem Não, vividas. Ninguém não precisa disso. existe.
Não, na minha casa, eu acabei de falar isso, eu não tenho vergonha. Eu arrumei Babaiçá agora tem um mês. Não tem. Antes eu tinha o quarto que eu fazia tudo dentro desse quartinho que era destinado a ele. Mas eu ainda não tinha a situação para Sim, fazer. Quando eu tive, eu fiz. lógico. Receita de Momara. Ela que Ai, me deu a receita de colocar determinadas coisas dentro desse quartinho e dissesse a Essá que eu estava colocando aquilo ali, mas que ele me desse situações de eu completar sempre que pudesse. Assim que eu pudesse. E não demorou nem um ano, na verdade, eu consegui fazer. pai, Eu mais não uma tenho. perguntinha, da Letícia também. Então, a casa já tem lá Ibeja sentado. Vamos iniciar uma pessoa de Ibeje. O senhor vai fazer um outro assentamento de Ibeje ou vai Sim, usar hoje o Bó da Casa? não. Olha só, essa questão de Ojubó, hoje, muito é falado sobre isso por causa da questão africana. Porque o africano, você não tem um assentamento individual, a não ser que você monte o seu templo. Mas quando você se inicia dentro de África, você se inicia naquele Ojubó. Porque lá não tem questão de é, caminhos de orixás, de qualidades. Oxum é Oxum, Ogum é Ogum, Oxóssi é Oxóssi, Erinlé é Erinlé, Onira é Onira, Yansan é Yansan, sabe? Tem Oiá é Oiá, então lá tem os Ojubós. Então, se você quiser se iniciar para minha mãe Oxum, você vai lá no Ojubó de Oxum e você se inicia. Porque você, o próprio Eledá, você recebe uma partícula daquela energia. Durante o ato, nós que somos iniciados sabemos que nós vamos ter uma ligação com aquele assentamento, porque nós comemos coisas, nós fazemos certos procedimentos que tudo que vai no ebó, tudo que vai naquele baorixá, vai no nosso corpo também. Então nós nos ligamos a ele. Veja bem, isso é uma coisa muito interessante, porque toda vez que aquele ojubó vai ser alimentado, você também está se alimentando. Então não tem aquela questão de que a orixá só come uma vez no ano. Lá em casa eu já não tenho mais isso. Orixá come a hora que ele quer. Se eu tenho um filho de Exu e Exu quer comer um galo, ele vai comer. Eu tenho um filho de Exu na minha casa. Exu quer comer um galo, ele vai comer. Eu boto um obi na cabeça dele, vou lá e dou de comer Exu. Ah, eu tenho uma filha de Oxum que precisa dar de comer a Oxum. Oxum quer comer. Eu vou dizer para Oxum que não, que tem que esperar ela tomar a obrigação para comer? Não. O que a senhora quer comer? É isso. Vai tirado no obi, vai tirado nisso. E aí a gente vai lá e faz o que tem que fazer. Então, assim, essa questão de ter o Ojubó, nós temos dentro da Casa de Santo, até as casas matrizes têm muito essa questão, principalmente com Exubara, né, que muitos de casas que seguem a matriz, o tradicional de Salvador, seja lá o que for, não têm seus próprios baras, o que na minha casa não existe isso, todo mundo tem bara, porque o bar é seu, é individual, é uma energia sua, é um elemento seu, o bara está dentro de você, o bar é o que te faz o movimento, é o que te faz o caminho, é o que te traz a ordem para a desordem, então eu não entendo que pode ser um só. Então você tem que ter o seu. Em África também é assim. Então, assim, quando você se inicia em Ifá, você recebe o seu Bara, o seu Exu. Então, assim, aqui nós não temos esse costume. Aqui, cada Omorixá, quando se inicia, tem o seu Ibá. Tem a concentração da força e a essência daquele orixá. Então, Ibeje é a mesma coisa do que qualquer outro orixá. Ibeje é um orixá, como Oxum, como Oxóssi, como Oxumaré, como isso, como aquilo. Se apareceu na sua casa para você iniciar, aquele Eledá tem que ter Ibeje. Agora, eu tenho uma coisa na minha casa, no Axé Minibu. Um orixá nasce do outro. Então, assim, eu tenho esse entendimento. Então, assim como a Dê, como eu cultuo a Dê, vou mostrar para vocês.
aqui é minha dia, isso aqui é minha dia, eu não tenho problema em mostrar. Aqui mora meu Ifá, né? Meu bar Uhum. está em casa, está no barracão porque eu fiz procedimentos agora, então ele está lá. Mas até o meu bar mora comigo, nem fica no barracão. Meu bar é meu, é pessoal, né? Então, assim, e meus filhos também têm isso. Eu só não libero bara até eles fazerem um ano. Depois que eles fazem um ano, meu filho, tá aqui seu bara, leva e cuida. Ele é seu, ele precisa ser alimentado, ele precisa estar com você, ele precisa te conhecer, te ouvir, porque ele é o seu interior. Isso é no meu entendimento, tá? Mas, sim, tem que ter sim um assentamento de beijo individual, porque na tradição do candomblé, nós temos. Ah, mas aí beija é um orixá raro. Todo orixá é raro, todo orixá é complexo, todo orixá é encantado. Então, para mim, essa história, porque o Xumaré é um orixá complicado. Todos são. Existem alguns que têm elementos a mais, outros menos, mas todos têm a sua questão, e não é porque é fulano, beltrano, ciclano, que é mais ou menos que o outro. Todos têm a sua funcionalidade. É assim que eu entendo. Nossa, Babá, acho que foi uma aula para, pelo menos para mim, né? Não sei o pessoal aí de casa, mas acho que todo mundo gostou muito. A gente já está aí, olha, 1 hora e meia já passa muito rápido, né? Quando é bom, o negócio ó, voa. Bom, pai, eu queria ver se o senhor para a gente fazer um bate-bola para a gente conhecer um pouquinho do Pai Batatinha, para a gente finalizar nossa live. Pode ser? Não, pai, coisa tranquila, coisa tranquila. Porra, pode. Não, pode, fica tranquila. Pai, eu queria saber um sonho do Babá Batatinha. Qual é? Ai, um sonho meu, pessoal, é... eu acho que é conseguir ver. É um sonho, mas que tem a ver com tantas coisas. É eu conseguir ver meus filhos formados, carnais e espirituais, centrados, harmoniosos, com casas próprias, com seus empregos. Meu sonho é ver o ser humano sendo melhor. Isso sem demagogia. Até falei isso numa live de manhã, porque eu fiquei muito mexido com o que eu vi hoje. E eu disse: nós temos que saber amar, nós temos que saber falar que amamos. Depois que morre, eu não sei se vai ouvir. Então, eu acho que meu sonho pessoal, é que eu tenha saúde para atormentar muito meus filhos ainda. Vai ter. Pai, me fala uma coisa, uma festa de candomblé. Qual é aquela festa que lhe emociona? Não vem falar Ah, todas, não fala todas, não vale. não, eu não vou falar todas. Existe, eu tenho uma devoção a Exu, sabe? Exu Orixá. Eu tenho muita devoção a esse senhor. As festas de Exu, eu choro do início ao fim. É um orixá que me emociona muito. E outro também, eu acho que mexe muito comigo. Ah, são tantos, mas que mexe comigo é Oxalá. Oxalá eu falo, aí eu vou começar a chorar. Não, pai, por favor. Oxalá é o ar que eu respiro. Oxalá é o dono do meu chão. O babaessá da minha casa é de Oxalá. Então, Oxalá é um santo que chega na minha casa, eu me ajoelho. Porque ele representa um pouquinho de todos eles. Então, eu acho que são duas festas que mais mexem comigo, que mais me emocionam. Assim, eu, pessoal, é Exu
E olha, você acredita que até um pinto que eu dou para Exu lá em casa vira um candomblé? De, Porque porque é uma coisa que eu amo. Eu gosto de Exu. E eu sou agraciado porque eu tenho um filho de Exu na minha casa. O Pai Celso também, o Pai Celso também tem essa ligação forte com Oxalá, né? meu pai tem uma ligação muito forte com o Oxalá, assim. O Oxalá Então, move a vida do meu pai de uma forma incrível. eu acho que são esses santos que me emocionam demais, né? A festa de Yami Oxum, é, a gente fica tão tenso que a gente não tem nem tempo de se emocionar. É, é, Pensando para tudo dar certo, que a cabeça fica a mil, né? é verdade, é verdade. Pai, se o senhor pudesse convidar uma pessoa para jantar hoje, pode estar viva ou não, quem o senhor convidaria? Quer tomar um copo d'água, pai? Toma um copo d'água, respira. Yara Mais Nascimento de Mendonça. Minha Ialorixá, minha mãe de santo, Yatocoemin, que é o Oroncó de minha mãe. Eu acho que, sem dúvida, eu me jogaria no chão para ela pisar, para que ela não pise nesse mundo tão cheio de coisas ruins que estamos vivendo aí. Sem dúvida, sem dúvida, seria minha mãe de santo. É nítido o amor desde o começo, quando o senhor, lá no comecinho da nossa live, quando o senhor contou a sua história, é muito nítido. E todas as vezes que eu, às vezes, vejo outras lives do senhor, o amor que o senhor tem por essa senhora e a gratidão. Porque eu acho que, infelizmente, hoje no mundo falta um pouquinho de gratidão, né? E é E o senhor sempre deixa interessante muito porque claro a presença dela na sua vida. é interessante porque quando ela se foi, nós estávamos afastados, né? Nós tínhamos tido alguns desentendimentos, estávamos afastados e eu não pude acompanhar um pouco mais ela, né? Mas foi tão bonito quando eu abri minha casa e o meu babalaô foi na minha casa antes disso, porque eu tenho meu babalaô, e ele, quando abriu um obi no meu axé, ele disse: aqui existe um essá de uma mulher. E eu falei: é. E essa mulher era de Oxum. E aí eu quase desmaiei, né? Então, saber que minha mãe está presente dentro da minha casa, mesmo não estando mais aqui, estávamos afastados. Para mim é o entendimento que ela entendeu tudo aquilo que aconteceu com a gente. E hoje eu não consigo mojubar um obi se eu não parar fundo, respirar antes de falar o amor um de minha mãe diante de um obi, porque eu choro. Nem rezar eu consigo às vezes. Mas é bonito e que mãe É, que filho não tem desentendimento, todas temos. Então, o amor ele é sempre maior. Então, tenho certeza que isso passou e com certeza ela lhe ama e tem muito orgulho da pessoa que o senhor vem se tornando. Isso tenho certeza axé, absoluta. axé. Vamos lá, vamos lá, nós vamos. Mas o que é o melhor do Brasil para o senhor? Melhor do Brasil, para mim, Isso. eu não sou hipócrita em dizer que hipócrita em falar, na verdade. Aliás, eu estaria sendo hipócrita se eu pedisse paz mundial, se eu pedisse harmonia, porque isso você lida com o ser humano. E o ser humano ainda não está preparado para isso.
Nós estamos passando por esse momento de pandemia tão grande e a gente vê as pessoas cometendo os mesmos erros, as mesmas situações. E aí você fala, as pessoas não estão entendendo nada. Eu tenho certeza que essa doença é uma doença espiritual. Certeza. Não tenho dúvida. Mas para mim, uma melhora para o Brasil é que o povo brasileiro tenha mais respeito. Mais que se dê o respeito. Porque nós nos vendemos, nós nos permitimos. Então o erro também é nosso. Não é só do político. É nosso. Nós nos permitimos ser enganados. Muitas das vezes pela nossa própria ignorância. De não buscar aquilo que seria melhor. Então eu acho que hoje o meu pedido para o Brasil seria que nós passássemos a nos respeitar mais e tivéssemos um entendimento de que assim, emanando para o universo coisas boas, ele dará com certeza tudo de volta em dobro. Com certeza, axé, pai. Estamos precisando. Pai, vamos lá. Complete a frase. Eu gosto quando no barracão tem... Isso é muito fácil. Na minha casa é muito fácil. Eu gosto quando no meu barracão tem todos os meus peixinhos. Eu fico doido. Eu fico doido. Eu sou um pai... eu não posso ficar falando aqui, porque pode falecer que eu fico fazendo propaganda, mas não. Mas eu gosto... Cedo, antes do senhor entrar, o senhor entrou um pouquinho atrasado, o pessoal estava super elogiando, falando que eram seus peixinhos, falando do amor que eles têm com o senhor. Então, o senhor pode realmente... Olha lá, o pessoal está super elogiando. O senhor pode falar assim que o senhor é um pai exemplar. Porque quando minha mãe Oxum, quando minha mãe Yara entrou dentro do Rundeme e disse, meu filho, mamãe quer conversar com você, eu tomei um susto, né? Eu falei, ai meu Deus, vem problema. E aí ela me disse, todas as pessoas de Oxum naturalmente já vêm com o cargo de Babalorixá ou Ialorixá. Oxum é Ialodê, é o dono da sociedade. E ela me disse, você nasceu para ser, não pai de santo, você nasceu para ser um sacerdote. Falei, sacerdote? Pai de santo todos nós somos. Sacerdote, poucos são. Sacerdote cuida, zela, dentro e fora do barracão. Faça isso que você vai ser o melhor pai para os seus filhos. E eu sempre me considero um sacerdote. Então, o meu barracão, se não tiver os meus peixinhos, eu não sou completo. Eu fico triste. Eu fico triste. Muito triste. Então, o meu barracão não pode faltar meus filhos. Nunca. Que bom, pai. Eu fico muito, muito contente, assim, de ver essa troca de energia que o senhor tem com eles aí, que eles estão demonstrando, escrevendo, e a gente consegue ver que é verdadeiro isso, que eles sentem pelo senhor também. Acredito que seja muito bom. Vamos lá, pai. Me diga uma coisa. Para finalizar, pai, antes do senhor cantar alguma coisa para a gente, que não vai ser para ir beijo. Pelo amor de Deus, vamos chamar meu filho. Não é para beijo. Vamos cantar pro Oxalá, vamos cantar pro Oxum, mas não para beijo. Pai, me diga uma coisa. Eu queria saber, vamos ver se o pessoal vai falar que é isso mesmo. Uma frase que o pai Batatinha sempre fale. Eu tenho uma frase para minha vida. Eu assisti aquele filme Mahatma Gandhi, que é um excelente filme, eu recomendo
todos a assistirem esse filme, porque é um filme maravilhoso. Que fala sobre, ele tem 3 horas e meia de duração, se eu não me engano. E durante o filme ele fala uma frase. Ele diz assim para um rapaz: ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que ele possa ensinar. Isso é uma frase que eu levo para a minha vida. Porque eu não falo só de... Eu boto essa frase não como falando de pessoas, mas sim em tudo na vida. Hoje eu vi um babalorixá com seus filhos em volta, jogando-se, cada pá de terra que se jogava era um grito que a gente ouvia. Então eu acho que aquilo ali me ensinou muito. E é uma coisa tão simbólica e tão pequena. Então eu acho que a gente aprende sempre com coisas grandes, com coisas pequenas, com os nossos mais velhos, com os nossos mais novos. Não falo só dentro da religião, não. Em tudo. Quando eu estava aqui no intervalo, meu filho carnal, que é meu herdeiro do meu axé, veio aqui agora e falou assim: pai, posso te fazer um pedido? Aí eu falei assim: depende, né? Aí ele falou assim: não me deixe tão cedo. Porque ele falou: imagina, ele se colocou no lugar do filho da mãe Gisele, do Natan, que tem 17 anos, que é herdeiro de um axé grande, que a mãe dele construiu com tanta integridade, e hoje ele vai ser posto ali. Então, a gente aprende. Despertar a emoção nas pessoas é um aprendizado. É difícil, viu? É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Então, ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Mahatma Gandhi diz essa frase. Axé. Bom, pai, eu queria pedir para o senhor cantar para a gente um pouquinho, como diz meu pai. Canta, canta, vamos fazer um coral. Canta, canta. Então, assim, eu acho que o senhor podia cantar um pouquinho ao Oxum, cantar um pouquinho ao Oxalá, para que a gente durma bem tranquilo, né? Que a gente possa mentalizar coisas boas para o próprio Natan, para as famílias que perderam seus entes queridos. Bem, eu vou cantar o Darim da minha santa, né? Só que eu canto ela da forma original, na verdade, né? Você pode ficar à vontade. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Vamos lá. O arobeuá, meu axé, toruegan. Oxum, cojuiabaú, arobeuá, meu axé, toruegan. O arobeuá, meu axé, toruegan. Oxum, cojuiabaú, arobeuá, meu axé, toruegan. Unhé, ojare, adeuju, toruegan. Unhé, ojare, adeuju, toruegan. Yaominibu, mirorixá, ore. Yaominibu, mirorixá, oiê. Yaominibu, mirorixá, oiê. Maboia, iaboia. Esse era o darim da minha mãe de santo. Maboia, iaboia. Maboia, boia. Omi, jejé, ominibu.
Maboia, ia boia, maboia, ia boia, omi, gegé, ominifu, maboia, ia boia. Oxum Miraí, o Fidel Irmã, ele é Oxum, Oxum Mocoabó, Oxum é Medolá, Oxum Omio, Yami, Oxum que dê fertilidade, vida e saúde, prosperidade para todos nós, que Oxum limpe o mundo com as suas águas, porque Oxum é as águas, Oxum é a própria água, que Oxum mesmo limpe todos nós e o mundo, né? De toda negatividade que possa existir. Axé, pai, queria agradecer a sua presença, agradecer o pessoal que ficou com a gente rente ali, ó, na primeira live, na segunda live. O pessoal está com muito carinho, depois se o senhor puder assistir e ver ali muitas mensagens. Acho que essas palavras que o senhor deu agora no finalzinho parece uma brincadeira, mas é para a gente se conhecer melhor, conhecer o Babatatinha como ser humano, né? Porque às vezes as pessoas têm a visão de que o Babalorixá, ele é um X-Men. E ele não é, né? Ele tem tantos sentimentos. Eu gosto do Super-Homem, mas eu não sou X-Men. Eu sou meio criança com essas coisas, né? Adoro o Super-Homem. Todo mundo implica comigo porque eu gosto de Super-Homem. Mas eu gosto, faz parte da minha infância, da minha adolescência agora. Eu gosto do Mickey Mouse, eu gosto da Disney. Então, estamos juntos. O Super-Homem tem uma grande fundamentação na minha vida porque ele é um homem bom que salva o mundo, né? Então, eu tenho muito isso. É um sonho, né? Pai, mas gratidão pela sua presença, gratidão a todos os seus peixinhos que ficaram aí com a gente. Queria convidar todos para curtir no Instagram Roda de Conversa de Axé. No domingo a gente tem uma live. O convidado da live de domingo é o meu pai, Celso Albuquerque. E nós estaremos falando do luto e o sagrado, né? Então, nós vamos estar falando do luto, por tudo isso que vem acontecendo aí no Rio. A gente vai ter um bate-papo bem gostoso, falando do luto e o nosso sagrado. Então, eu queria convidar todo mundo. Pai, acho que amanhã, no máximo depois da manhã, esse nosso papo já vai estar lá no YouTube. E a gente tem que marcar a sua trajetória de vida, né? Que a gente já marcou uma, não deu duas, três, não deu. Está encantada. Mas já está convidada. Eu quero também aproveitar, agradecer a meu tio Celso, a Babami Ogum, que me deu um presente tão lindo que eu guardo até hoje com todo o meu coração, que foi uma conta que, segundo o Pai Celso, até o Pai Celso falou, nossa, ele te deu essa conta. Uma conta que Babami Ogum me deu e que eu guardo com todo carinho, com todo o amor. Quero agradecer ao Pai Celso, a você. Aqui, meu filho até pegou ela para mim. Eu sempre mostro ela porque eu adoro. Né? É uma conta que ele disse que essa conta é tão antiga, né? Mas agora é antiga para mim, na minha casa, e não devolvo. Foi algum que me deu. Então, assim, eu quero agradecer a tudo, agradecer por Exu, porque é o dono da comunicação, agradecer a Ogum pela tecnologia, agradecer a todos os orixás por tudo. Você é de Iemanjá, né? Sou de Oxum, pai, também. Você é de Oxum. Então, assim, agradecer a todos. Sou de Oxum. Entendi. Então, assim, todos os orixás, que agradecer a vocês, a todos que estão aqui, a meus filhos, que eu tenho um grande carinho, que eu amo, a Otum Axé da minha casa, que está aí, que é o Fernando, a todos os meus filhos, todos eles, meus filhos carnais, a minha mulher, que sem ela eu não seria quem eu sou, né? A minha mulher, que é a minha viga mestra de toda a minha vida, né? Agradecer. Eu sou um cara que eu não tenho muito o que pedir, não, assim. Eu tenho muito que agradecer, né? Muito obrigado mesmo por tudo. Mas eu gostaria de cantar para Oxalá, em homenagem a Pai Celso. Não vou cantar para Ogum,
Vou cantar sim, mas depois. Mas eu vou cantar Tá, para Oxalá. Oxalá é o dono do meu nós chão. temos 15 minutos, então, os 15 minutos é todo seu. Oxalá é o dono do meu chão. Né? Então tem uma cantiga que representa o Oxalá, que é o dono do meu chão. Né? Então ela é assim. E fururu, oiê, airalá, baba quem em legibu. Ileifa moju bababa, ejiborele moju baú, oluare mao, é mao alauxi. E fururu, oiê, airala baba quem é legibu. Ileifa moju bababa, ejiborele moju baú, oluae mao, é mao alauxi. É mao foricambapá, é mao alauxi. Ai, que babá e fururu, que é o dono do sopro da vida, que possa nos alimentar de muita saúde, que ele alimente todos aqueles que estão precisando hoje, que estão passando por esse problema de saúde com essa pandemia, que é fururu mesmo, que representa, que o algodão representa tudo isso, que seja coberto todos eles e que possa nos trazer muita paz, vida, saúde, né, para que a gente possa nos guardar e nos proteger. Em homenagem a Pai Celso, eu vou cantar para Ogum. Ogum é pá, oriloió, apere Ogum, oriloió, olodo jixé, xeni, xeni, lacadia, Ogum abedé, ologum. E aungele alaoro, e aungele alaoro, e aungele ogum epa, oriloyo, apere ogum, oriloyo, olodo jixé, xeni, xeni, lacadia, ogum aris, ologum o. E aungele, e aungele. É isso, ogum iepatacori, ogum jesse, ogum analgi, algum moie, algum que possa sempre ser calmos em nossas vidas. Obrigado, Pai Celso, meu eterno Mojubá, meu eternos respeitos a esse senhor, a seu pai. Você deve ser muito feliz e Muito. agraciada e ter muito orgulho do pai que você tem, íntegro, sabe? Um pai que tem hombridade, um pai que tem respeito, que é uma pessoa que se dá o respeito para que se tenha um respeito. Então eu tenho também muito orgulho de chamá-lo de pai. Eu chamo ele muito mais de tio, de irmão e de amigo também. É isso. Assim, Um beijo no coração de todos. meu pai é uma pessoa muito especial, assim, que é um ótimo pai. Então, acho que a gente, então, meus irmãos aí, a gente não tem o que reclamar. E a gente é abençoado, né, por ter essa sorte, como seus peitinhos também são. É verdade. Meus filhos são filhos do Pai Celso. Eu sempre disse isso lá em casa. Alguns nomes eu cito e digo, esses também são pai de vocês, pais e mães.
né? Porque são aqueles que eu sempre consulto quando eu preciso. Então, são um pouquinho de pai dos meus filhos também. Axé. Não sei se o senhor tem conta no Instagram. Qual que é o seu Instagram, pai? Para o pessoal aí lhe adicionar. Eu acho que é babá.batatinha. Se eu não me engano, é babá.batatinha. Babá.batatinha. Acho que é isso, não sei. Não me ligo nessas coisas. Não me ligo, eu acesso aí, acesso direto. Então, é babá.batatinha. O meu é Tati Diniz, 1977. O do canal é Roda de Conversa de Axé. E do meu pai, Celso. Você nasceu em 77? Eu nasci em 77. Eu também, é uma Babá, um prazer enorme ter o senhor aqui. Olha lá, viu? Olha lá. Olha ele aqui. Que ele fala aí? Um prazer enorme ter o senhor aqui. Agora só vai falar que adora o pai Batatinha, né, Nelson? Adora a irmã, não vai falar. Um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado. O pessoal falou, já marca outra live com o pai Batatinha. Então vamos ver um assunto que o senhor se sinta à vontade aí de falar, se não for Ebel, que seja um outro assunto. Marca com meu pai, para que a gente possa. As nossas lives são nas quartas e nos domingos, nesse mesmo bate-horário, às 21 horas. Espero todo mundo domingo para estar aí com essa conversa sobre o luto com o meu pai Celso. Beijo, pai. Muito a todos. Beijo. Muito obrigado. Que eu acho um abençoe a todos vocês também. Beijo no coração. Axé, pai. Axé. Obrigado de coração e parabéns por essa família que o senhor tá construindo aí no seu axé.